E aí, tudo bem com vocês? Opa, cabelinho no grau. Seja muito bem-vindo, você do país inteiro. E aí, Fala, Marechal, bom dia. bora. Bom Olha, dia. pessoal, colocou ali só hoje. Esse é bacana. Escreve aí só hoje, só hoje. Ótima aula, gente. Tamo juntos. Vamos pra cima. Faça um excepcional dia. Hoje nós começamos um novo livro. Escreve assim, ó. Bora TTT. Quem não sabe, é Bora Tocar o Terror da Terra. Põe aí. Alguém escreveu, eu venci o sono, mas ainda estou na cama. Então você está enrolado na sucuri, você vai perder. Na hora que ela arrochar você aí, você vai ver. O que é TTT? Tocar o terror na terra. Quando você prospera, você toca o terror na terra. Quando você ajuda o próximo, você está tocando o terror na terra. Quando você produz, quando você planta. Quando você cresce, é top. Bora tocar o terror na terra então ou não? Hoje é mais uma oportunidade. Sua segunda. Bora pra cima. Bora pra Filipenses. Filipenses. Escreve todo mundo. Filipenses 1. Então, nós já lemos Gálatas. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Já lemos Gálatas, Efésios. Agora Filipenses. Filipenses. Bora pra cima. Filipenses 1. E vamos para a leitura. Vamos para a leitura. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu quero ver se vocês de cara descobrem o que significa Filipenses, não o significado da palavra, mas o que significa o livro. Vou dar um exemplo. Gálatas é o livro da liberdade. É o livro da liberdade. E quando você olha Efésios, você aprendeu que é a armadura. Quando você vê Filipenses, você vai colocar unidade. Unidade. É mais um livro de Paulo. Ele fala que ele e Timóteo, que era um discípulo dele. Aí ele explica servo de Jesus, a todos os santos, né, que são separados, que estão em Filipos. Então, a carta para alguém que tem em Filipe ou é para nós? É a carta que serve para esses caras ao seu tempo e continua servindo para nós, porque a Bíblia é atemporal. Escreve aí. A Bíblia é atemporal. A Bíblia é atemporal. Vamos continuar a leitura, então. O que é atemporal? Ela não depende do tempo.
ela se cumpre por ser princípios, parece história da época, mas se aplica com plenitude em qualquer tempo. Então no ano 3000 vai ser do mesmo jeito. Alguém está comemorando aí, ó. Milena, primeira vez que sai da cama, muito bom. Dou graças, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por que Paulo começa falando isso? Essa é uma carta direcionada para as pessoas, você vai ver que é sempre um padrão dele. Ele escreveu 75% do Novo Testamento, ele começa desse jeito. Sempre com saudação, sempre com a abordagem inicial. E ele sempre com esse amor por Cristo, né, e pela palavra. E ele falando, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sei que é um dos versículos mais famosos da palavra, que está em Filipenses. O que eu sugiro? Eles carregam uma energia. Então quando você grava Filipenses 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que é essa boa obra? Aquele que começou a boa obra, que ele não terminou, ele vai aperfeiçoar até a volta. Então, nós somos uma obra do Senhor. Sendo uma obra do Senhor, nós precisamos, escreve aí, nós somos a obra dele. E é uma obra que a gente não sabe o resultado ainda. E ele vai aperfeiçoar. Como é que aperfeiçoa uma obra? Uma obra tem um objetivo. Nós somos uma obra, só que você vive assim. Na verdade, eu tenho que seguir meus sonhos. Pensa numa obra gigante, falando de sonho, construir uma mureta. A pessoa, às vezes, ela entrega a vida dela falando, não, eu vou fazer uma mureta de 1 metro de altura. Por 30 centímetros de largura. E aí quando você descobre que você não é tão pequeno, quando você desenvolve, você começa a ver, peraí, por que tem gente que é menos forte que eu, mas junta com 2 ou mais em unidade de propósito, eles explodem e eu não? Você vai aprender aqui nesse livro. Paulo ele propõe isso, a unidade, a humildade de Cristo, essa unidade da fé cristã, o que ela pode fazer. Por isso que em Filipenses 4 vai estar escrito um negócio que também é um dos mais famosos versículos da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é chave para você entender o que é unidade. Você está em unidade com Cristo, você é um com Ele, tudo pode. Escreve isso, tudo posso. Você sendo obra dele, o que acontece? Você sendo obra dele, ele banca a obra. Então, põe algo no seu coração. Nós somos obra dele. Então, ele, fazendo a obra, ele tem um objetivo conosco. Só que você faz igual eu na reforma da minha casa. Toda sexta-feira você quebra uma parede diferente. Toda semana você inventa uma moda. Toda semana você quer fazer um andar. Toda semana você quer derrubar uma pilastra. Toda semana. O que Jesus vai fazer? Ele não vai te anular, ele vai te usar com eficiência, porque vocês são um.
Então, se nós somos obra dele e ele começou, ele banca. Ele quer ter uma obra extraordinária. Ele banca a obra. O que você precisa fazer? Ter humildade para reconhecer isso. Então, você pode alguma coisa? Pode. Nisso ele te fortalece. Então, guarda esse versículo, que é Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai chegar lá. Só que o dia de hoje é capítulo 1. Versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que você tem que entender com esse negócio de obra? Às vezes você vai dar trabalho e a obra vai ficar mais cara. Vocês já viram quando o cimento tá caro, quando o brita tá caro, né? Quando o ferro tá caro, a obra vai ficar mais cara. E por ficar mais cara, o que vai acontecer? Vai te dar mais trabalho, mas mesmo assim vai acontecer a obra. Se alguém roubar tijolo, ferragem, telhado, vai ter que comprar de novo, vai sair mais caro. Se você se rouba no tempo, se você ao invés de dedicar a sua vida, vive nessa vida, escuta isso. Se você vive na vida, se roubando, atrasando, não cumprindo seu propósito, essa obra está sofrendo um roubo. O interessante é que qualquer coisa que você colocar na obra vai ser usada. Todo mundo vai escrever assim, ó. Ele usa tudo na obra. Escreve aí. Ele usa tudo na obra. O que significa usar tudo na obra? Você fala, não, eu quero uma tinta amarela. Tem uma tinta amarela lá na minha fazenda. E aí eles ficam doidos para gastar aquilo em algum lugar. Eu vou mandar eles pintar os postes de cerca com isso, para não ter que usar numa casa. Eu não quero essa tinta amarela, feia para dedéu, usando numa casa. Eu decidi pintar as casas de outra cor. E não trocaram no seu tempo, e não fizeram, mas nós vamos usar. Vamos usar onde? Eu tenho que pintar Porsche, daqueles que ficam escondidos lá atrás a fazer, ele faz uma divisa que ninguém vai. Vou só pegar uma água aqui, peraí. Então, todas as bobeiras que você vai fazendo, tudo isso vai ser usado na obra. Todas as bobeiras, como Deus é eficiente, como Deus está em unidade com você, tudo vai ser usado. E isso muda o jogo. Porque não tem uma besteira que você não faça que não vai ser usado. E o que você queria é que a sua obra fosse perfeita. Pois é. Ele usa tudo na obra. Tudo. E para usar tudo na obra, eu peço para você ter diligência. Então eu queria que você ouvisse como se fosse o apóstolo Paulo falando para você. Não inventa moda. Porque se você inventar moda, Deus vai usar isso. Toda hora eu estou mexendo com a obra. Se eu ver madeira, se eu ver cano, qualquer coisa, não jogo fora de jeito nenhum, porque usa na próxima obra. A sua vida é a obra dele e a vida dos outros também. E qualquer coisinha que você entrar, você vai aumentar a sua patente de obra. Você vai aumentar a sua competência de obra. Você começar a inventar moda, a mexer com coisa que você nunca mexeu, você vai ganhar uma certificação. Essa certificação você vai ter que ajudar mais gente nisso aí. Escreve todo mundo assim, ó, minha vida é obra dele. Só que a maioria de vocês inventa tanta moda, inventa tanto pecado, inventa tanto bloqueio, que isso vira seu propósito e a obra é edificada com base nisso. Eu, bom construtor que sou, não gasto uma madeira. Esses dias eu pedi num prédio meu, tira essa cerca, pode pôr a nova que tem no estoque, mas tira essa, pinta e vamos usar em outro lugar.
Aí eu olho para as pessoas, elas, eu quero jogar fora, porque tá enferrujado. Eu falei, não, é só pintar. Então o negócio tá enferrujado, não tem que jogar fora, tem que ser pintado. E aí, todo tempo, quando você lê, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então guarda esse versículo, é chave. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Você não sabe? O cara que escreveu 75% do Novo Testamento escreveu não do presídio, mas de um cárcere, né? Ele Nero colocou ele. Versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo é muito amoroso, né? E vive com saudade de todo mundo. Foi um grande discipulador, um grande tracionador do Evangelho, da expansão do reino. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento. Então, no saber e no conhecimento. Então, quanto mais você sabe, você pega invertido o que ele está falando. Quando você mais conhece, mais amor vai crescer dentro de você. Aí ele está pedindo uma coisa, que o amor cresça. Como faz para o amor crescer? Tem que pegar a ponta inicial e a ponta final. A ponta inicial, o amor crescer, tem que ter intimidade com Deus. E se eu tiver intimidade com Deus, já é uma garantia? Não. Eu tenho que me amar como Ele me ama. É uma sintonia fina. E você vai anotar isso aí, sintonia fina. Que negócio é esse de sintonia fina? A sintonia fina, quando você sintoniza, aí o negócio começa a crescer dentro de você. Você consegue conhecer mais sobre aquilo que Deus te chamou. Nessa sintonia fina, se na regulagem perceber que não tem identidade, logo não vai checar o propósito. E aí, nessa sintonia fina, você não vai achar o código que é Filipenses. Unidade. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, 3 sintonias. Quem ele é, quem eu sou e quem o terceiro é. Quem ele é, quem eu sou, quem é o terceiro, ou o próximo. Essa sintonia fina é maravilhosa. Eu entendendo quem ele é, eu já estou curado. Eu entendendo quem eu sou, eu pego desse amor e lavo a minha vida. Lavei a minha vida, deixe subir em abundância. Quando estiver enchendo, você fala, pode arrebentar a tampa. E aí você vai usar por cima. É o transbordo. Quando uma pessoa pergunta ali agora, o que é o código? O código é como se seu cérebro fosse, né, um cofre. Eu te conto o código, você consegue abrir o cofre. Abrir o cofre, pode mexer nele. Pode sacar a riqueza lá de dentro. Versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum até o dia de Cristo. O excelente, ele é acima do ótimo, né? O ótimo é melhor que o bom é melhor que o regular. Você já conhece a escala. E ser excelente não é ser melhor que todo mundo. É ser o melhor possível que você puder. Seu grau de excelência pode ser diferente do meu. O seu grau de excelência pode ser diferente do meu. E a excelência não é um padrão onde todo mundo chega nela. É você ter uma condição X e superar a sua condição. Isso é excelência.
Então eu usei uma expressão sintonia fina. Todo mundo escreve ela, sintonia fina. Sintonia fina era antigamente, quando a gente ligava uma televisão na década de 90, a gente colocava sintonia fina para o canal de televisão detectar ele no ar. A televisão ficava caçando um jeito de sintonizar o canal. Vocês lembram disso? Quem aqui chegou a colocar bombril na ponta da antena de uma televisão? Por que uma antena? Para que o bombril? Para que essas coisas? Para dar sintonia fina. Para enxergar a imagem. E aí você vai entender, sem sintonia fina, você não enxergava um canal de televisão. Cheio de chapisco, chiado, tipo sua vida. Então você precisa de sintonia fina. Achar o ponto para a imagem que você merece ser transmitida. Tem gente que colocava na antena do telhado. Versículo 11. Cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu fico olhando de lado aqui na tela, porque tá chegando agora. Eu tenho... São 3 telas aqui, aí eu deixo uma aberta, um versículo que eu leio olhando nessa posição. Quando você tem sintonia, vamos falar de sintonia. Quando você tem sintonia com o Senhor, minha voz está falhando um pouquinho, mas vamos dar um jeito aqui. Quando você tem sintonia fina com o Senhor, você reproduz completamente a imagem dele. Ele fala no seu coração. Você tem clareza. Se você tem sintonia fina, você tem imagem. Se não tem, você não carrega a imagem. E aí, quando a pessoa não tem sintonia, ela acha que o muito orar vai resolver a vida dela. Não vai. Ela tem que entender que o muito orar vai guardar uma reserva de energia, mas se não tiver a sintonização fina com o fazer, não vai colher. Não vai. Sem sintonia, sem imagem. Então vamos lá. Se você tem a sintonia, achou, você começa a usufruir daquilo. Se não achou, você vai viver sofrendo e culpando Deus. Sintonia fina, ajuste fino, é completamente a imagem dele sem distorção. E aí ele está falando de coisas excelentes. Só que o excelente não é um lugar onde cada um tem que fazer tal coisa para chegar. A excelência, ela é individual. Então você às vezes é muito limitado. Você bateu sua limitação, você está na excelência. Versículo 11. Cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Lá em Hebreus fala assim que a repreensão do momento ela é tristeza, mas produz frutos de justiça. Tem 2 tipos de justiça, tem a justiça dos homens, tem a justiça divina, a justiça do reino. Em outro versículo fala, buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sintonia fina é aquilo que a pessoa acessa e aí ela não precisa ficar absolutamente fazendo a mesma coisa ou o mesmo ritual para acessar Deus. Quando alguém tem sintonia fina, o tempo inteiro essa pessoa está conectada no Espírito. Vou explicar o negócio. Se você orar e não fizer, a oração não vai resolver. Oração é fala. Não falar, você está imaginando. O falar já é o segundo nível. É quando eu verbalizo e faço como Deus fez na criação. Haja e ouve. Faça e foi feito. Quando você tem sintonia, você ficou online. E eu te falo, a oração sozinha não vai resolver tudo. Mas obra sem oração não junta opressão.
E aí você vai sem pressão. Então, a oração para mim é pressão no mundo espiritual. E o que é a ação? É baixar o download aqui. Você junta a pressão no ambiente, esse ambiente não consegue baixar porque não tem ação. Eu quero que você escreva: orar, espaço, ação. Oração. A oração não vai resolver tudo. E tudo que você for fazer, ore. Isso vai te ajudar. Então a sintonia fina é uma conexão direta na fonte. E tem gente que acha religiosamente que só conecta com Deus quando ora. É aqui ó, só quando eu oro. Não, você já está conectado. Já está conectado. Orar, mas agir. Então vamos entender essa unidade. Fala assim, ó, eu sou um com o Senhor. Um é unidade. Nós não somos dois, nós somos um. Nós oramos crendo e já colocamos esse negócio para funcionar. Então, a oração, que é orar mais ação, vai te levar em lugares que você nem imagina. Você vai te deixar conectar direto na fonte. O religioso, ele pensa que para conectar com Deus ou para ir lá nele, ele tem que orar. Então, viva no Espírito, esteja conectado na fonte e acabou a conversa. Vá, siga o seu coração, mantenha ele higienizado. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então é o seguinte, tudo que acontece é ferramenta. Lembra que eu falei? Boa obra que ele começou, não terminou, ele vai te aperfeiçoar até o dia. E agora ele está falando, eu quero que saibam que as coisas que aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então eu vou explicar. Paulo está escrevendo isso preso. Isso tem conectado uma mensagem no coração dele. O cara que está preso está escrevendo uma mensagem para libertar os cativos. Uma pessoa que vive na escassez foi chamada para ativar e ativar riqueza nas pessoas. Aquele que não falava, começa a falar e afina a fala como uma arma poderosa. Todo mundo escreve um código aí sobre a fé. A fé sem ação é só ilusão. Fé sem obra é morta. Fé sem ação é ilusão. Estou iludido. Eu vou fazer. Eu vou ser o melhor do país. Eu vou... E aí? E aí o que acontece? Lembra que eu te falei que ele vai usar qualquer coisa que acontecer? Esse é o grande lance. Porque preso vai usar isso. E aí no seu coração você vai falar, eu quero libertar as pessoas, porque isso aqui é injusto. Então a fé sem ação é ilusão. Tem muita gente iludida pela fé. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Filipenses 1, versículo 12. Então tudo vai ser aproveitado. Versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ou seja, não tem erro, não vai ter perda. Tudo que acontecer no caminho vai ser usado. Você tem que aprender. O que acontecer no meio do percurso vai ser usado. E isso é bom. Isso é bom. Então para de viver iludido pela fé. Para de viver como um religioso. Fé mais ação. Resultado. Fé sem obra é morta. Anota aí. Fé sem obra é morta. Versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. O que leva a pessoa a pregar por inveja? É porque ele vê uma pessoa próspera fazendo e ele quer por inveja. Tem gente fazendo isso hoje na internet.
vou te falar aqui o que eu penso sobre isso. Eu acho o máximo. Porque de todo jeito o evangelho está indo. Tem gente que fala, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não seja você. Não seja você a pessoa que vai julgar. Você não está esparramando, está aglutinando? Vai. Ah, papo, mas não pode. Pode. Tem gente que faz por porfia. O que é porfia? Contenda. Por polêmica. Não interessa, o evangelho está indo e vai ser conectado. A palavra fala que quem não é contra nós é por nós. Então tem gente que você não vai aceitar de jeito nenhum a mensagem da pessoa. Deixa-nos. Cuida da sua vida. Versículo. Em muitos dos irmãos, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, né? Contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Tinha muita gente, imagina um negócio explodindo, não parei de crescer, um monte de gente dando uma instrução diferente. E essas cartas de Paulo é para admoestar, é para ensinar, é para direcionar os irmãos dessas cidades. O problema é que essas cartas servem plenamente para nós no ano 2000 anos depois delas escritas. É muito doido. 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado. Aqui está o segredo. Aí lá vai os caras que não lê Bíblia, mas quer corrigir todo mundo. Aí Paulo está falando, mas o que importa? Se um está fazendo do jeito, se um está fazendo do outro, se está por inveja, interessa. Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira. Ou com fingimento, ou em verdade, isto me regozije, me regozijarei ainda. Então vamos lá. A Bíblia é atemporal. Essa obra é de Deus e não é minha nem sua. Nós somos participantes. E toda moda que a gente inventa vai ser colocada. A religiosidade vai ver o externo da pessoa, vai ver o comportamento. Se você é diferente de nós, logo você é do diabo. A religião faz isso. Paulo está quebrando o espírito de religiosidade, falando o seguinte. Se você está anunciando que seja de forma errada, está anunciando a Cristo, é isso. Versículo 18. Mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Escreve todo mundo assim, ó. A mensagem é maior que nós. A mensagem é maior que eu. Porque o religioso, ele coloca a pessoa maior que a mensagem. Você tem que ser poderoso. Você não pode errar. Você tem que ser como o querubim da guarda. Eu sei o que aconteceu com o querubim da guarda. Você é o querubim que caiu e levou milhares de anjos com você. Então a mensagem é maior que eu, a mensagem é maior que você. Bingo! Entendeu essa potência? Entendeu a potência da mensagem? Você está em paz. Completamente em paz. A mensagem é maior que você. Por isso você vai entender que isso vai te levar para um novo nível. A mensagem é maior do que eu. Ou seja, preciso pôr potência nesse negócio. E nós que levamos a mensagem. Isso aí é muito massa. Mas o que importa, o versículo chave é esse. Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Você interessa seu modo operandi. Deixa as pessoas descobrirem quem é Cristo. Cristo é o suficiente. Escreve isso aí. Cristo é o suficiente. Nisto me alegro e regozijarei ainda. Versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O que interessa é o seguinte, está pregando o evangelho? Mas ele não é igual a nós. Deixa-nos. A mensagem vai embora. A mensagem atropela erro. A mensagem atropela comportamento. A mensagem atropela religiosidade. A mensagem precisa chegar. Você vai escrever, a mensagem precisa chegar.
Independente da forma. Cabum! Cristo é tudo. Só que a pessoa às vezes fala, não, você não pode falar. Pode, moço. Jesus curou um gadareno, endemoniado, lunático. Terminou a cura, ele falou, vai lá. Prega lá. O religioso olha, você tá doido, moço. Você tem que ficar 1 ano aqui fazendo do jeito que ele quer. Jesus falou, vai, primeiro missionário. Foi desse jeito que ele foi enviado. A mensagem precisa chegar. Então nós vamos pegar o endemoniado. Foi curado, filho? Foi? Então casca. Ah, mas que jeito que ele vai falar? Deixa ele, moço. Isso é problema dele com Cristo. Então vocês vão escrever isso. Isso vai marcar vocês essa temporada. A mensagem precisa chegar. Por quê? Por causa de gente. Você quer ser poderosão, mas quanto mais bobo você é, menos gente é impactada. Toda hora um me fala, Pablo Marçal, você fez um monte de influenciador ficar falando de Jesus, imagina a péssima qualidade da mensagem. Nossa, a mensagem é muito boa, só que ela não chega em lugar nenhum. Nossa, eu conheço gente top demais, só que a mensagem da pessoa não chega. Ela reclama de gente com baixa qualidade no conteúdo. Aqui tá falando o seguinte, se for no fingimento, alô, é eu que escrevi não, se fosse eu, você ia me xingar tudo. Tá escrito, Filipenses, versículo 18, capítulo 1. Aí que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo ainda. Isso quebra o espírito religioso. Você vai julgar uma pessoa que está com intenção errada. Nisso já é o recado. A mensagem tem que chegar. Vejo tanta gente ciumenta, mas isso não vai mudar nada. Nós somos os carteiros. Mas essa carta aí está escrita à mão. Não interessa. Mas não dá para ler direito. Vai chegar do mesmo jeito. Para de querer ser perfeccionista, porque seu perfeccionismo vai matar a gente. Não interessa. Deixa o recado aí. Cristo é tudo. Porque sei, versículo 19, que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de quem em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será. Tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Você entende o que é um discípulo, o nível que ele entra? Ele está falando que Cristo é engrandecido no corpo dele, que ele está diminuindo isso, e ele coloca duas formas, ou vivo ou morto. Se estou morto, vou andar com ele. Se estou vivo, continuo andando com ele. De novo, se você tiver essa cabeça é uma cabeça de unidade. O que o religioso adora perder tempo? Você é calvinista ou você é arminiano? Aí você tem que ficar escolhendo o tempo todo. Todos os dias da minha vida que alguém pergunta, você é calvinista? Você é arminiano? Eu falo, sou de Cristo. Você é da teoria da predestinação? Esse fica sempre com dicotomia para te enrolar, pra você não fazer nada e sempre avaliando a sua mensagem, sempre isso. Meu filho, vai do seu jeito, que se for com fingimento, Paulo tá falando. A mensagem de Cristo está chegando. Interessa. Toda hora eu me pergunto, você acha mesmo que o fulano é homem de Deus? Porque do nada ele começou a falar de Deus. Tem certeza que ele é de Deus. Simula já foi usado. Pedra vai falar porque os filhos não vão se manifestar ao seu tempo. Que é isso, meu filho. Você acabou de ler Paulo quebrando o espírito religioso. Vai com fingimento. Tá pregando Cristo? Interessa. A mensagem é mais importante que o carteiro. A mensagem precisa chegar. Isso é um tiro bem no meio do peito da religiosidade.
a sua unidade com Ele. Vocês que estão tendo discernimento do que eu estou falando, alguns não estão entendendo nada, né? Porque é devagar mesmo. Isso é um destravar da religiosidade. Aí você escreve putz, puxa vida, putz. Nosso método aqui de o cérebro explodir, a gente escreve putz. Vamos lá. Aí tá aqui um dos versículos mais lindos da história. Versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Vão reconhecer você o tempo inteiro como um discípulo. Aí ele solta o versículo 21, é daqueles brabo, daqueles top 15 da Bíblia inteira. Para mim. Por quê? Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Pessoa que não chega nisso aí. Pessoas que têm um espírito religioso e tem um outro problema, essas mesmas pessoas, elas têm uma experiência real com o Senhor, vivendo ou morrendo. Tá dentro. Quando você entende a mensagem do reino, o viver é Cristo, o morrer está no lucro. Por quê? Porque eternamente, o que é morte de ser lucro? Você está garantido a vida eterna. Que palavra maravilhosa, né? Se estou vivo, vivo para Cristo. Se morro, tudo que eu apliquei, eu pego. Vamos lá, talvez você não entendeu. Quando essa mensagem fala, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu vivo por Cristo. Morri, eu vou sacar o investimento todinho, vou dar com Ele. Que madrugada maravilhosa. Enquanto estou vivo, Cristo é tudo. Quando eu morro, eu tenho lucro. Porque ele está falando, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Aí tem que ter outro putz para você entender. O que é o ganho da morte? É sacar aquilo que eu depositei em vida. Então a vida é o lugar de investir. A mensagem é mais importante que o carteiro. Se o cara fala com fingimento ou não, também não interessa. Às vezes o começo de um monte de gente é fingido. Volta que foi difícil ligar o cérebro hoje. Aí você fala, eu estou com vontade. Não, você pode fazer seu sorriso. Eu acordo todo dia assim, ó. Pá, mas você acorda fingindo? Acordo. Acordo fingindo estar morrendo de vontade de falar para um monte de gente. Na verdade, eu queria dormir. Só queria isso. Só que eu já acordo fingindo. Às vezes quando a minha voz está falhando assim, é meu cérebro falando, não é para fazer, você não vai fazer. Aí começa a esquentar a turbina. Aí começa a esquentar. Bom, já era. Isso é muito forte. Muito forte você entender essa palavra. Quando você entende essa palavra, não tem quem te segura. Pablo, vamos tratar essa palavra que eu estou preocupado com o que você está falando. O que é fingir? Você vai anotar o código. Ocultar sentimento. Você está com dores e você está sorrindo. E a pessoa fala, mas tem alguma coisa errada. Sim, eu estou fingindo. Eu estou forçando meu cérebro e o meu corpo a entender. Eu estou ocultando a minha intenção aqui agora, que é de parar. Eu estou preservando você de sentir o que eu estou sentindo. Então eu estou ocultando o sentimento. Abra. Fingir significa isso. Então eu posso ocultar sentimento, pensamento, intenção. O que é fingir na raiz? É porque a gente é cheio de nunca pesquisar significado de nada. Eu posso estar para desistir, mas eu continuo, não vou. Isso faz você passar a fase de desistência.
É tão triste quando você é uma pessoa que só estudou no MEC. Nossa, dá até dor. Então a pessoa às vezes está falando assim, é isso que eu quero. Na verdade não é. Ei, não é fácil acordar essa hora, gente. Parabéns. Vamos bater salva de palmas para todo zumbi que está acordado estudando a Bíblia. Não, é o seguinte, eu vou revelar sempre meus sentimentos. Você vai ser um carniça. Vai ser um carniça. Você está, por exemplo, ensinando e seu sentimento é de eu não posso, uma síndrome do impostor. Vai ter que ocultar esse sentimento, senão você não vai explodir e não vai fazer os outros explodirem. Cá entre nós, mano, tem como esconder isso não. Lembra da minha cara nos 15 minutos iniciais. A cara digna de dó. Você olha pra pessoa chamada Pablo Marçal e fala, coitado. Coitado. Todo dia que eu entro numa subida eu fico fingindo pro meu cérebro falar, eu não vou aceitar isso. Mas aí meu cérebro fala, mas certeza que você estava sentindo isso? Não, eu estou ocultando meu sentimento. O sentimento é de vontade de largar essa merda de corrida todo dia. Aí chega numa subida, eu abro o sorriso. Eu amo isso aqui. Aí meu cérebro fica assim, ele reúne os neurônios, 100 bilhões de neurônios. Checa se esse cara gosta disso, não é possível. A gente fica confuso. E a ocultação daquele sentimento com a verbalização, com a externalização, faz o cérebro parar e falar, Tem gente que acha que fingir é ser mentiroso. Tô te falando, vai na raiz da palavra. Vá na raiz da palavra. Vai treinando até você falar, chega. Aí Paulo fala assim, para mim viver é Cristo, morrer é sacar o lucro. Poxa, já era. Vou dormir, deitei agora. Aí na hora que eu deitei, meu cérebro, não vai acordar não. Aí eu falei assim, vou porque eu já fiz um combinado. Sempre você dormir tarde, a culpa é sua. Sempre você dormir tarde, a culpa é sua. Aí eu fico fazendo isso aqui, meu cérebro alerta. Isso é mentira o que você está fazendo. Não, não é não. Tô treinando já o começo do dia. Aí, ó. Aí eu levanto, cambaleando. Aí eu começo. Com o olho fechado. Aí abre igual aqueles filhotes de cachorro. Abre é o direito mesmo. Essa é a cara que eu acordo. É a cara mais feia do mundo. Aí eu falo, tá tudo bem. Aí o cérebro, tá não, volta pra cama. Abre o olho, filho. Aí vai despregando o olho. Aí eu falo, Porque pra mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Ou seja, você está fazendo por uma fase maior. Vai. Desculpa, mas o significado de quase tudo que você acha que é uma coisa é outra. O fingir é uma simulação. Só que a sua cabeça trata certas palavras somente pejorativamente, não qual o significado de verdade essa coisa tem. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Ou seja, o cara está com vontade de ir, mas fala, vamos escrever mais um pouco. Vamos focar mais um pouco nesse povo. Vamos instruir esse povo. Então eu decidi tirar minha vida para Cristo. Eu estou investindo na minha vida. Do outro lado, investiu, colhe o lucro da vida eterna. Então tanto faz, vivo ou morto. Aí você aprende essa palavra, você fala, poxa,
Aí depois você fica aí falando, nossa, que trem, que maravilhoso o Filipenses. Estava aí tem 2000 anos e você nunca parou para estudar. Ô, vontade de chegar um cascudo na cabeça de alguém, hein? Mas de ambos os lados, estou em aperto, versículo 24. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne, ou seja, ele já sabe que está perto de colher o lucro, que o Nero falou que ia matar ele. Mas ele fala, não, nós vamos ficar firme aqui. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo, ou seja, pela alegria da vossa fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. Isto é de Deus. Isto de Deus, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas como também padecer por ele. Nós estamos prontos para o combate, né? Padecer, prosperar, seja o que for, ser perseguido, esse é o papel do cristão. Você só quer a parte boa, não vai ficar com a parte ruim, então você não pode ficar com tudo. É do mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus. Aleluia. É bonito essa palavra, porque em todas as línguas é a mesma coisa. Aleluia. Quase tudo, né? Vou falar por 6.000, mas a maioria das principais fala do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Que bom que você está aqui. Vamos fazer o boot. Já às 6 horas da manhã. Já vamos entrar aqui com o pessoal do Piorano, a mentoria. Às 7 tem a virtualização, também é fechado, não é aberto na internet. Não tem como você entrar no Piorano, quem não tá, só no final do ano. E todos os dias, 21 horas, estou ensinando sobre riqueza. Eu recomendo, porque eu estou com sangue nos olhos ensinando isso. Eu tenho um propósito de fazer famílias prosperarem para levantar e restaurar outras famílias e fazer um terror aqui nessa geração. Sugiro você ficar lá, é das 9 às 10h30. Só que você que está aí de fora, às 7h30 mais ou menos, já fica ligado aí, que vai começar o culto. Toda segunda-feira eu faço um culto na empresa e a gente para todo mundo. E vai trocar a palavra, né? Vai pegar a palavra e trocar, dando ensino e fazendo com que essa pessoa, o que é a troca? Você ouça e passe isso adiante, essa é a troca. E a gente se vê lá então. Aí vai ter o louvor, eu chego acho que umas 8. E aí vai ter instrução. Aí toda segunda rola isso aí. Fechou? Guardem no seu coração que dia 25 vai ter um desbloqueio ao vivo. Vocês vão ver a pressão que eu vou colocar nisso. Eu tô sangue nos olhos com esse trem. Sangue nos olhos. Ninguém me segura. Que nós vamos pegar e levantar generais do reino nesse tempo. Você que não está acompanhando o desafio à noite, acompanhe. Você que não entrou ainda na parada do e-book, pega lá dos Códigos do Milhão, que é esse livro bem aqui, ó. Ele custa R$120. Eu coloquei por R$9,90 e ainda coloquei vários bônus lá dentro. Você vai pegar para você ter a instrução. Nós estamos no 4º dia já. Eu coloquei um propósito de ficar 12 dias, dependendo do dia, no meu aniversário, sábado, domingo, interessa. Nós vamos ficar 12 dias juntos e eu vou destravar você para riqueza. E acabou. Eu quero que você entre nisso. Então, todos vocês que estão aqui agora ao vivo, eu peço para vocês fazerem um stories agora, convidando pessoas. Quero pedir sua ajuda para isso, para essa mensagem ser exposta, para a pressão comer solta.
Então eu quero que você faça um stories com o seu rosto hoje. Eu quero te pedir, você está sendo abençoado com isso? Nós somos aqui agora, absolutamente, 12 mil pessoas agora. Eu quero te pedir, chame as pessoas, fala, assista isso. E chame as pessoas para o seu grupo do WhatsApp e vamos dar instrução do reino para essas pessoas. Tá bom? Tamo juntos. Até depois do fim. Vamos fazer o boot agora. E respira bem fundo e fecha. Alguém perguntou onde está o e-book. O e-book está nos stories e no link da bio. Tá bom? Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por dar a chance de liberar, de libertar e de liderar esse batalhão. Liderar, libertar e conduzir no Evangelho do Reino esse batalhão. Levanta essas pessoas, todas elas, e seus familiares. Começa a mentalizar agora. Você é em unidade com a palavra, você é em unidade com o Senhor, você é em unidade naquilo que nós somos chamados. A mensagem precisa chegar. Nós somos o fio condutor, mas a mensagem é maior que nós. Nós fazemos parte de um movimento que é maior que nós. E o Senhor, com a sua graça poderosa, nos faz prosperar enquanto entregamos essa mensagem. Começa a perceber você agora fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Você monetizando o seu propósito e não tendo que trabalhar para ter tempo, para pagar suas contas, para depois... Não, esse é tempo de monetizar o propósito. Eu vou falar muito disso, você vai destravar nisso. O Senhor tem te levantado nesse tempo. Você está acordando nessas madrugadas para ser transformado, para entrar em unidade no Evangelho e na Palavra. E Filipenses vai te mostrar isso. Mentaliza agora 2 ou 3 pessoas, das quais você vai ter um encargo pela vida delas, e você vai chamar elas para esse movimento. Você vai ensinar o que você está aprendendo. 2 ou 3, mentaliza elas. E faça o seu melhor para essas pessoas se conectarem a esse movimento. Não fique para você. Transborde o tempo inteiro. Esfrega suas mãozinhas, abre o sorriso e fala assim, ó, já é. Bora quebrar tudo. Vamos para cima. Tamo junto, até depois do fim. Vai cuidar da sua vida. E é nóis. Pessoal da mentoria, do jogo da vida, Titi tá chegando. É nóis. Beijo, gente. Faz o stories.